Boa tarde, jovens. Saúde a divina presença na vida e na existência de cada um e cada uma. Passando para realizar mais uma breve reflexão relacionada ao estudo da espiritualidade indígena e do Catimbó Jurema. Dessa vez, o termo sobre o qual estarei refletindo, é a palavra pajelança. Pajelança é mais um termo genérico, cunhado pelos estudiosos, pelos pesquisadores, pela academia, para categorizar, classificar e nomear o conjunto, em realidade incontável, inimaginável, de práticas espirituais de matriz indígena. Pajelança é mais um termo genérico, é como quem diz, coisas de pajé, aquilo que os pajés fazem em seus processos de cura, em seus processos de evocação de espíritos, de conexão com o mundo espiritual, seus trabalhos mágico-medicinais. Agora, vejam bem, o termo pajelança provém de uma palavra de origem tupi, a palavra paié, no tupi antigo, no tupi nhengatu ou moderno, é pajé, aquele que vê. Esse é um dos significados possíveis para a palavra paié. Agora vejam bem, outras etnias indígenas que possuem outros dialetos não possuem a palavra pajé. Tá? O sacerdote, o evocador de espíritos, o curandeiro, o rezador, em outras etnias recebe outro nome. Por exemplo, entre os Cariri, Xumimi, o termo é bisamu e bisamuye. Tá? Mas as academias, em sua eterna mania de categorizar e classificar as coisas, genericamente chamam todos os sacerdotes indígenas, todos os magos indígenas de pajé. Consequentemente, aquilo que eles fazem é pajelança. No universo catimbó juremeiro mais antigo, nós tínhamos os pajés juremeiros e os pajés catimbozeiros. A própria expressão catimbó, em tupi antigo caatimbor, fumaça de mato, em guarani vapor de erva, é uma expressão de matriz indígena que aponta a existência do trabalho sagrado com a fumaça entre os nossos ancestrais indígenas. E no que se refere a um culto à Jurema ancestral, em realidade nós tínhamos no passado diversas formas, assim como hoje, né? Mas no passado nós temos diversas pajelanças de Jurema, porque até onde me consta, eu acredito que é difícil provar o contrário. Todas as sociedades nativas do Nordeste brasileiro foram juremeiras. Todos os índios do Nordeste foram juremeiros. E nós não temos como contabilizar há quanto tempo o culto à Jurema existe. Tá, são milhares de anos, porque é um culto pré-cabralino. Em outras palavras, a Jurema é uma das tradições mais antigas deste planeta. É uma pajelança pré-histórica. E mais um ponto importante sobre esse termo, pajelança. É importante lembrar que a antropologia estabelece uma divisão. Aquilo que ela chama de pajelança cabocla é diferente do que ela chama de pajelança indígena. A pajelança cabocla é a pajelança urbana. É o ritual que tem como base a raizama indígena, mas que faz uso de elementos cristãos, de elementos africanos, como ocorre no nosso catimbó jurema contemporâneo. Por mais que seja um catimbó demasiadamente marcado por elementos cristãos, elementos judaico-cabalísticos, por bruxaria ibérica, por elementos africanos, a raizama, o cerne é indígena. Então, está inserido naquilo que a antropologia chama de pajelança cabocla, que são os trabalhos mistos, tá? Sincréticos, híbridos. E a antropologia também cita a pajelança indígena, que é a pajelança mais ligada à sua originalidade nativa, aquela que ocorre dentro das aldeias, tá certo? Então, dentro de uma perspectiva mais ampla, o nosso catimbó jurema contemporâneo não deixa de ser uma pajelança, só que uma pajelança cabocla, uma pajelança com elementos de matriz indígena, mas também com elementos de matrizes outras. Tá? Nesse ponto é diferente de uma pajelança de Jurema, uma pajelança indígena de Jurema, que é como ocorre entre alguns pouquíssimos pajés ainda hoje em dia, que em seu trabalho espiritual não fazem uso de elementos de matriz judaico-cristã ou africana. Então, elementos culturais, tá? Basicamente é isso, que Deus e a Jurema Santa e Sagrada nos abençoem imensamente. Um abraço e até breve. Bom dia, jovens, amigos e amigas. Saúde a divina presença na vida e na existência de cada um e cada uma de vocês. Quero continuar por alguns minutos aqui no intervalo aquela reflexão sobre espíritos elementais.
Na Jurema Santa e Sagrada, os espíritos elementais se manifestam como entes encantados. São encantados também. Vejam só, são espíritos da natureza. Por mais que hoje em dia seja difícil observar nos terreiros, pelo menos nos terreiros por onde eu ando, né, manifestações mediúnicas de salamandras, manifestações de ondinas, por exemplo, de sereias até, os espíritos elementais, por serem entidades dos reinos naturais, dos reinos da natureza, são encantados. Agora vejam bem, essa é uma questão consideravelmente complexa. É importante mergulhar com o mínimo de profundidade na encantaria para poder compreender, por exemplo, as diferenças entre um espírito elemental, um espírito da terra, do fogo, da água ou do ar, e um guardião da floresta. Tanto o espírito elemental é um encantado, quanto um guardião da floresta também é um encantado. Vejam bem, por mais que nesses 4 reinos elementais, no reino da terra, no reino do fogo, da água e do ar, existam guardiões elementais, um guardião da floresta é uma entidade mais complexa. É isso que eu estou querendo dizer. Ele é uma entidade que conjura, que reúne, que agrega forças de todos esses reinos. Tá? Diferente de uma salamandra, que é uma inteligência que transita pela contraparte sutil, pela sutileza do fogo, uma florzinha da mata, um curupira, um anhangá, é uma entidade espiritual que possui em sua estrutura elementos de todos esses reinos e de outros reinos da natureza. Então vejam bem, por mais que um guardião do rio, por exemplo, uma upupiara ou um boto, o espírito de um boto, possa ser considerado, devido ao meio no qual ele trabalha, o meio no qual ele habita, um espírito elemental das águas, um guardião do rio tem uma estrutura energética mais complexa, que a estrutura de uma ondina, pura e simplesmente. Porque uma ondina tem seu corpo e sua estrutura psíquica formados exclusivamente pela sutileza da água, tá? Enquanto que uma florzinha da mata, uma upupiara, um anhangá, um pai do mangue, são entes híbridos. Não deixam de ser encantados, não deixam de trabalhar, não deixam de reger falanges. Os espíritos elementais também têm seus reis e rainhas, seus príncipes e princesas, seus mestres, suas maestrinas, tá? Mas são entidades de ordens espirituais paralelas e não idênticas. Esse pormenor só percebe quem se detém em investigar, em sentir, em observar e em lidar com essas categorias de espíritos. Tá? Estamos conversando agora sobre espíritos elementais e espíritos encantados de modo geral. Eu espero que eu esteja conseguindo transmitir claramente esses conceitos, tá? Porque logo mais eu quero conversar sobre outras categorias de encantados. Os xerimbabos, já falei de outra vez, mas quero falar novamente, que são os animais, os espíritos animais que transitam, que habitam o encanto e transitam nas sessões de Jurema. Tá? Quero falar sobre os entes estelares, sobre as inteligências dos vegetais, tá? E sobre os mestres e mestras, homens e mulheres que mergulharam no encanto. Então, por enquanto é isso. Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada contribuam com o aprofundar de nossa ciência e até breve. Bom dia, jovens, irmãos e irmãs. Saúdo a divina presença na vida e na existência de cada um e cada uma de vocês, aproveitando aqui o intervalo no trabalho para levantar mais uma reflexão. A pergunta é a seguinte: você já ouviu falar nessa expressão médium cru? O que seria um médium cru? Dentro do universo catimbó-jurimeiro, médium cru é aquele que, durante o seu processo de desenvolvimento mediúnico, não recebeu nenhum corte, nenhuma catulagem, nem qualquer coisa do tipo. O que nós chamamos médium cru, ao que eu percebo, tem se tornado uma raridade hoje em dia. Atualmente, ao que eu percebo, boa parte das famílias juremeiras realizam algum tipo de corte ritualístico que envolve
o iniciando, o médium em desenvolvimento ou o discípulo. E isso não é novidade nem é segredo, isso foi publicado pelo Mata e Silva, lá no começo da segunda metade do século XX. E eu estou, inclusive, publicando uma análise sobre as colocações do Mata e Silva com relação à formação de um médium catimbozeiro em meu livro, o livro do Catimbozeiro Mestre. Existem famílias bem antigas e atualmente minoritárias aqui no estado do Rio Grande do Norte, e penso eu que existam dessas famílias em outros estados também, tá? Penso eu, mas conheço famílias aqui que em seus processos de iniciação e desenvolvimento mediúnico não cortam os discípulos, nem realizam sacrifícios animais. Ou seja, não oferecem alimento animal às entidades, aos encantados. Quase todos os procedimentos ritualísticos nessas famílias são feitos à base de ervas. Só para deixar claro, eu não estou com essas palavras dizendo que é errado, ou que é incompleto, ou que é melhor ou que é pior formar, desenvolver um discípulo através de catulagem e sacrifícios ritualísticos. Não estou querendo dizer isso. Até mesmo porque eu considero como corretas todas as famílias juremeiras, independente de suas histórias, independente de suas formações, independente de rituais que possam ter adotado ou não ao longo de seus desenvolvimentos particulares. Todos somos membros dessa grande nação espiritual e cultural chamada Catimbó-Jurema. E é justamente por respeitar, por reverenciar todas as famílias juremeiras, que eu acho importante, meus irmãos e minhas irmãs, lembrar que existem famílias juremeiras ainda vivas que não realizam em seus trabalhos de desenvolvimento dos discípulos, dos filhos, não realizam nem corte, nem sacrifício, tá? Somos todos e todas juremeiras, saibamos respeitar o sagrado em todas as suas manifestações. É possível, obviamente, que algum juremeiro ou alguns juremeiros não conheçam essas famílias, certo? Mas, felizmente, nós temos essas ferramentas atualmente, como redes sociais, que facilitam a aproximação, troca de ideias e alinhamentos entre todos e todas. Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada nos abençoe imensamente. E até breve. Bom dia, jovens amigos e amigas, irmãos e irmãs. Saúdo a divina presença na vida e na existência de cada um e cada um de vocês, rogando aqui desde já a Munhangara, o Criador, e a Jurema Santa e Sagrada que vos abençoe imensamente. Agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre encantados, encantaria. É uma conversa bem rápida, conforme o tempo nesta plataforma nos permite. Bem, observando o Catimbó-Jurema contemporâneo, como ele está estabelecido, nós percebemos que boa parte das entidades, se não praticamente todas, são chamadas genericamente, chamadas de mestre e caboclo. Mestre, mestra, caboclo e cabocla. As senhoras mestras vivas, com as quais, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conviver, e ainda convivo, graças a Deus, me ensinaram que existe o mestre vivo e existe o mestre morto. Sendo o mestre morto aquele indivíduo que, quando estava encarnado, caminhou na Jurema, conheceu o mistério da Jurema, desencarnou e, estando agora desencarnado, em espírito, continua trabalhando, auxiliando as pessoas, arriando nos terreiros. Já o mestre vivo é aquele que, estando encarnado, conheceu a Jurema, mergulhou na ciência e tornou-se sacerdote, um mestre juremeiro ou um pajé juremeiro. Assim como mestre vivo também é aquele que não sofreu a experiência de morte, não vivenciou essa experiência na presente encarnação. Ele, estando vivo, mergulhou muito intimamente no mistério da Jurema e encantou.
entrou no encanto, entrou no Juremal, e de lá trabalha, vindo às sessões, irradiando força, irradiando ciência, enfim, esse é o mestre vivo. Esses são os mestres vivos, né? Quero dizer, aqueles que recebem este título, que é, no fim das contas, um encargo ou um nível, mestre. Existe ainda a possibilidade de um desencarnado ser levado ao encanto. Uma pessoa que está morrendo, na hora do desencarne, um mestre de ciência o leva para o encanto, mas aí é uma outra conversa. No que se refere a esta expressão, encanto, de onde ela provém e o que seria o encanto? Podemos dizer que o encanto é um plano paralelo a este plano tridimensional, material em que vivemos. Uma realidade espiritual intimamente ligada à Mãe Natureza. Os portais para este plano paralelo, para este reino espiritual, encontram-se na própria natureza, tá? Num rochedo encantado, um rochedo sagrado, numa planta ancestral, uma árvore muito antiga, uma árvore mestra, uma árvore mãe, num riacho, numa cachoeira, tá? Existem lugares especiais na natureza, tá? De modo especial em nossa flora, que são portais de transição, portais de contato entre este plano tridimensional material grosseiro em que vivemos e o reino espiritual. E de onde provém esta palavra encanto? Por que ela foi utilizada pelos antigos para nomear esta configuração transcendental, oriunda dos reinos sagrados da Mãe Natureza? Primeiramente, é importante lembrarmos que uma das mais antigas etnias juremeiras aqui do Nordeste brasileiro, o povo Ochacaiana, também conhecido como Ochacaione, mas principalmente conhecido como Tarairiú, é a nação em que nasceu o nosso rei da Jurema, o nosso amado rei Canindé. O povo Tarairiú, ao qual me refiro, está aqui no território nordestino há mais de 10 mil anos. Eles foram praticamente os primeiros a ocupar, por exemplo, o território do Rio Grande do Norte. E desde mais de 10 mil anos que este povo sagrado cultua a Jurema. E aí existem provas arqueológicas e provas na oralidade deste povo que nos comprovam esta informação. Bem, a língua desses povos, que foi considerada uma língua morta, mas não está morta, está viva, graças a Deus, se chama Brobó. A língua do povo Ochacaiana possui uma palavra que se pronuncia da seguinte forma: encante. E o que seria o encante? Encante é o nome do ritual através do qual os pajés juremeiros da nação de nosso rei Canindé evocam os espíritos. Os espíritos se manifestam em um rito que, em língua nativa, se chama encante. E lá pelos séculos 16, 17, 18, começaram a chegar aqui no Nordeste brasileiro, oriundos de Portugal, obviamente, mas não apenas de Portugal, cabalistas, judeus cabalistas, bruxas e feiticeiros. E aqueles magos, bruxas e feiticeiros traziam uma ideia, uma concepção, uma cosmovisão que em muitos pontos se aproximava da cosmovisão nativa, indígena, dos antigos juremeiros. Vejamos, assim como os pajés juremeiros, os primeiros juremeiros da história, de um período ainda pré-colonial, no que se refere à história do Brasil, afirmavam que a natureza possui um reino espiritual que a envolve, e deste reino provém os espíritos das plantas, os espíritos dos animais, os espíritos das estrelas, enfim, para trabalhar, para atuar nas sessões. Os magos e bruxas do passado, oriundos de Portugal, que interagiram com esses pajés juremeiros, também afirmavam, acreditavam que na natureza estava criptografada uma outra realidade, uma realidade espiritual, de onde provinham seres espirituais, ondinas, salamandras, silfos,
etc. E este lugar na natureza, presente na natureza, para aqueles europeus adventícios, se chamava encanto, porque os seres estavam encantados nesses lugares. Desse contato e da confluência de termos, tá? Da expressão de matriz indígena, encante, e da expressão oriunda de Portugal, encanto, devido a uma confluência fonética, porque elas se parecem foneticamente, tá? E a uma confluência de significados, porque elas também têm significados semelhantes, significados aproximados, surgiu a nossa atual concepção, a nossa compreensão, a nossa ideia de encanto. Então, um mestre encantado, uma mestra encantada, um caboclo encantado, é um caboclo, um mestre que habita, obviamente, uma área, uma zona espiritual, cuja natureza, na natureza encontramos os portais. Então, meus irmãos e minhas irmãs, resumindo a história, tá? Encante e encanto são termos semelhantes, tanto na estrutura linguística, fonética, quanto no significado. Entretanto, um é de origem nativa, indígena, ochacaiana, outro é de origem ibérica. Esses termos aqui, durante o período colonial, confluíram, tá? Muito provavelmente, isso é óbvio, e se tornaram legado da cosmovisão, da estrutura de fé, da estrutura ritualística dos catimbós juremeiros contemporâneos. Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada vos abençoem e até breve.